as pessoas fossem entrando, não tinha problema. Perfeito. Então deixa-me só dar aqui uma apresentaçãozinha muito rápida. Eu peço desculpa, eu estou em França, num ônibus, num autocarro, a caminho do aeroporto em Lyon, depois de ter trabalhado com o Luís Ribeirinho, que está aqui presente, no Infrarime Open, e peço desculpa, as minhas condições neste momento preciso são péssimas. Por isso ia pedir para ter umas palavras só já desde o aeroporto e no final da reunião. De qualquer modo, quero agradecer a todos que estarem aqui, e em particular, muito em particular, ao Guilherme Nascimento, do lado, digamos, Brasil, e ao Luís Ribeirinho Soares, do lado Portugal. Vocês vão perceber o que é que nós estamos a fazer. Agradecer-vos a vocês todos a disponibilidade para este projeto e daqui a um bocadinho eu digo mais umas palavras quando tiver noutras condições melhores, ok? E passo a palavra ao Guilherme. Obrigado. Até já. Boa tarde, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu faço as palavras do Lino minhas também, agradecendo a disponibilidade de vocês, um tempo aí de, de vocês que poderia ser com a família e um tempo de descanso e estão disponibilizando para esse projeto. Tá? Então, tentando ser respeitoso com esse tempo que vocês nos estão dando, vamos tentar ser rápidos e concisos aqui para não demorarmos demais. Nós vamos, então, apresentar para vocês aqui um panorama geral do projeto, o que nós pretendemos fazer, e vamos mostrar a plataforma que vai ser utilizada para esses trabalhos de tradução e algumas diretrizes que nós entendemos que sejam... só um minutinho. Algumas diretrizes que nós entendemos que são necessárias para que todo mundo trabalhe da mesma forma e tenhamos um resultado que seja coerente, né? Para não fazer, cada um fazer alguma coisa que imagina melhor e depois temos muito trabalho em revisões e tudo mais. Então, a tentativa é essa, padronizar o máximo possível de acordo com as diretrizes da Building Smart Internacional. Então, vamos ver aqui. Eu queria pedir para vocês, então, que durante a apresentação anotem dúvidas que tiverem, para no final a gente conversar, para vocês nos passarem essas dúvidas, essas dificuldades. E se tiverem sugestões durante o processo, vocês começarem a ter algumas ideias que possam melhorar o nosso desempenho, o nosso projeto, eu peço que nos mandem por e-mail depois, para que a gente tenha registradas essas sugestões e podemos daí conversar melhor, discutir e chegar a algumas formas melhores de implementá-las, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a minha tela, primeiramente com um guia que nós montamos, um guia de estilo. É uma lista de padronização dos trabalhos aqui para todos seguirem no mesmo caminho. Só um minutinho. Me confirme se estão vendo a tela. Sim, já está aparecendo a tela. Tranquilo. Tá bem, obrigado. Qualquer momento que se travar a imagem ou o áudio, por favor, avisem também. Então, esse é o guia de estilo que nós montamos e vamos dar uma passadinha rápida por ele aqui. O grupo de trabalho, então, ele vai ser formado por uma equipe grande e que vai fazer parceria entre os dois países, na verdade até mais do que dois, porque eu sei que tem pessoal de Angola que vai participar e brasileiros e portugueses que moram em outros lugares, então é um pouco maior do que apenas esses dois países. A nossa ideia, então, é
utilizar essa força de trabalho para dividir a tarefa entre os dois grupos e assim ganhar tempo e poder aproveitar, um país aproveitar o conteúdo que o outro produziu com as adaptações necessárias e alcançar então o objetivo da forma mais rápida possível, obviamente com a qualidade que, em primeiro lugar, vai ser sempre o que vai nos pautar, a qualidade das traduções. Então, o projeto tem o intuito de facilitar o acesso dos profissionais da arquitetura, engenharia e demais áreas vinculadas ao conteúdo do IFC, buscando assim contribuir para o crescimento e disseminação da metodologia BIM e, de forma mais ampla, para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da indústria da construção, tanto no Brasil como em Portugal, e, como eu disse, com a expectativa de extensão para os demais países da língua portuguesa. Esse guia, então, foi criado com o intuito de padronizar os esforços de tradução dos colaboradores, buscando a criação de uma tradução prática, concisa e coerente, através de definições de regras e métodos a serem seguidos por todos os envolvidos. O projeto, então, é um trabalho de tradução de 119 mil termos, que atualmente compõem a estrutura do IFC 4.3, contendo definições de classes, atributos, relações, conjuntos de propriedades, etc. O que nós buscamos é uma tradução orgânica, não necessariamente literal, que permita a compreensão imediata pelos profissionais de língua portuguesa e que crie uma relação de proximidade e pertencimento desses profissionais com o conteúdo. Então, algo que possa vir para o nosso dia a dia, pessoas que trabalham com BIM, que possam, de fato, utilizar isso no seu dia a dia e não fique aquele material teórico que nós não consigamos aplicar no nosso trabalho, né? Já que vai ser um trabalho bastante extenso, que ele tenha o melhor uso possível. O material resultante desse trabalho será primeiramente utilizado para abastecer o site do BSDD, que é o Building Smart Data Dictionary, e criando assim a sua versão em português. Duas versões separadas, na verdade, português de Portugal e português do Brasil, primeiramente. Talvez no futuro possamos criar versões para os outros países de língua portuguesa também. Futuramente, essa documentação, esse conteúdo que nós produzirmos vai também para o site onde consta a documentação do IFC 4.3. Salienta-se que o conteúdo da estrutura do IFC em sua versão original contém termos tanto em linguagem computacional, para permitir a leitura e processamento pelos softwares BIM, quanto em linguagem humanizada, para a compreensão pelos usuários. O nosso trabalho aqui é a tradução da parte da linguagem humanizada. O computador e os termos técnicos de programação e dos softwares, eles continuarão sendo em inglês. Nós não teremos uma categoria chamada IFC Porta, por exemplo, vai ser sempre a IFC Door para sempre. Então, o que nós vamos traduzir é a definição desses termos na documentação e no site do dicionário da Building Smart. Tá? Então, temos aqui a próxima. A plataforma de tradução. A plataforma que nós vamos utilizar é a plataforma, ela se chama CrowdIn, é uma plataforma de tradução de diversas empresas que a utilizam, e a Building Smart tem um registro nessa plataforma que permite que os usuários se cadastrem e façam as suas contribuições. Tá? Então, cada usuário, cada um de nós vai entrar na plataforma, criar uma conta pessoal, e essa conta vai permitir que todo o registro que vocês realizem nos trabalhos de tradução fiquem registrados no nome de vocês e podendo assim, então, mostrar a contribuição de todo mundo, uns mais, uns menos, isso não importa, só o fato de vocês estarem aqui já é um grande ganho para todo esse trabalho. Então, é apenas uma forma de nosso nome ficar lá registrado, de ter feito parte desse processo todo. É de extrema importância que durante os trabalhos cada colaborador tenha em atenção as sugestões disponibilizadas pela plataforma relativas a termos já traduzidos anteriormente, buscando-se assim coerência no decorrer dos trabalhos. Nós vamos passar agora em seguida pela plataforma e vocês vão entender melhor como é isso.
que ela já nos traz sugestões de tradução que facilitam bastante o trabalho e nos permitem assim manter uma coerência durante as traduções. Durante o processo, durante o projeto, sugere-se que os colaboradores realizem consultas ao dicionário e à documentação do IFC para esclarecimentos que possam levar a um melhor entendimento e tradução dos registros. Muitas vezes nós vamos precisar de contexto para aquilo que está sendo traduzido. A simples leitura da frase pode causar dúvidas, então nós sugerimos que seja utilizado bastante essa consulta aos sites que permitem esclarecimento de muitas situações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de finalizar. Certo. Então, vamos dar uma olhadinha na plataforma. Quando vocês... Só voltando rapidamente, esses endereços não se preocupem em anotar agora, porque essa apresentação eu vou passar por e-mail assim que nós terminarmos aqui. Então vocês vão ter com facilidade esse acesso, tá bem? Quando entrarem, então, no endereço aqui da plataforma Crowdin, essa é a imagem que vocês vão ver inicialmente. Ao acessar aqui o projeto da Building Smart, como já tem aqui o endereço, ele vai direto para o projeto específico. Vocês vão poder ver as traduções, todas as línguas que já estão registradas aqui. Todos os países que já estão trabalhando, de certa forma, nas suas traduções. Essa barra de evolução aqui, que consta para diversos países como 100% ou próximo disso, na verdade não é bem assim. O que acontece quando as línguas são registradas aqui na plataforma, a plataforma por si só, ela roda uma tradução automatizada. Então, ela registra termos traduzidos automaticamente para que nós possamos entrar lá e apenas confirmar essas traduções que já foram sugeridas. Grande parte delas tá errada, claro. A gente sabe que a tradução que é sugerida ela não é específica para construção ou para engenharia de forma geral. É uma tradução genérica. Então, tem termos que têm nomes diferentes para diferentes elementos e vão precisar do nosso... a grande maioria dos registros vai precisar da nossa ação para adaptar corretamente. Então, aqui vocês podem ver que nós temos a divisão entre as duas línguas já cadastradas. E essa aqui é a tela que vocês vão conseguir, a máxima, entrar na plataforma sem fazer o login. Então, vão ter que vir aqui no Sign Up, fazer o registro, criar uma senha facilmente, e depois a tela que nós vamos encontrar é essa. Até vou mostrar para vocês antes, aqui. Então, nós temos essa tela, e vamos entrar na linguagem selecionada, pode ser nessa. Aqui dentro da linguagem então, que nós escolhemos, temos os domínios, que são subdivisões, dentro das quais nós temos todos os elementos a serem traduzidos, todos os registros que nós estamos chamando, né? E então eles são divididos por disciplinas, de certa forma, mas tem algumas que estão juntas em algum domínio, então não é exatamente arquitetura ou estruturas, é alguma coisa um pouco mais diferente disso. Mas podemos entrar aqui então para ver alguns exemplos, para vocês conhecerem como funciona. A cara então do nosso trabalho vai ter essa visão aqui, que funciona da seguinte forma. Dentro deste arquivo que nós escolhemos, estão 22 páginas de termos a serem traduzidos, termos, definições e tudo mais. Elas aparecem aqui do lado e nós vamos passando as páginas nessas flechas aqui embaixo e assim vamos tendo novas definições para trabalhar. Sempre que nós clicarmos em alguma delas, atualiza aqui então no meio, que é onde a gente faz o trabalho de tradução em si. Aqui em cima, onde diz Source String, ele vai mostrar o termo a ser traduzido. Aqui temos um pequeno contexto sobre o termo. Podemos ver que esse
esse termo aqui vem da definição desse IFC Actuator. Ele, como vocês podem ver, não está pedindo para traduzir isto, ele está pedindo somente a palavra. Então, a gente precisa saber o que significa essa palavra, mas esse termo continuará sendo IFC Actuator. Aqui embaixo, nós temos o local onde nós podemos digitar e fazer toda a nossa tradução. Como vocês podem ver também, logo abaixo, já temos uma sugestão de tradução automática da Building Smart. Como eu disse, isso aqui foi feito pelo computador, então precisa do aval dos tradutores aqui, dos revisores. Tá bem? Então, como nós vamos fazer o seguinte, se essa tradução que foi sugerida estiver correta, nós viermos aqui na tecla Save, ele vai dizer que não é possível salvar porque já há um registro de tradução exatamente igual ao que eu estou propondo. Então, nesses casos, nós vimos que isso aqui está ok, certo, de acordo com o que foi sugerido, nós viemos neste sinal de mais e vamos votar nessa tradução. Então, damos um voto de que ela está ok. Pode ver que já tinha um voto, aqui eu estou dando o segundo voto. Então, é uma forma de dizer que nós concordamos com aquilo que foi sugerido. Se fosse qualquer outra sugestão, vamos supor que fosse assim, eu conseguiria salvar e ele já passa para o próximo registro. Então, a minha sugestão veio aqui para baixo e ela vai valer mais do que isso que foi feito pelo computador. Tá? Então, no caso aqui, eu posso a qualquer momento vir e deletar a sugestão. Aqui já ficou com o voto e tudo mais, então é assim que nós vamos trabalhando. Mais para baixo aqui, então, rolando, vão aparecer 4 diferentes sugestões de tradução, de diferentes formas que a plataforma traduz. Então, ela sempre sugere algumas, por exemplo, aqui quando nós temos uma definição daquele mesmo IFC Actuator de cima, agora estamos falando da definição dele. Então, vem um texto maior, também é feita a tradução nesse campo, também tem aqui a sugestão automatizada e 4 sugestões grandes aqui, provavelmente com pequenas alterações entre elas. São formas que o computador vai achando de possibilidades de tradução. Então, nós podemos ou ler cada uma delas, ver qual se aproxima mais, ou escolher uma delas para trabalhar em cima. Cada vez que eu clicar aqui em qualquer uma delas, ela automaticamente traz esse texto para o campo de trabalho. Então, podem ver que, clicando aqui, ele já vai... Opa, campo de trabalho aqui. Eu clico aqui, ele parece esse. Se eu clicar aqui, ele já passa para lá. Então, ele já me leva aquela sugestão para eu ter menos trabalho, só fazer as adaptações das palavras que precisam ser adaptadas. Isso facilita bastante o nosso trabalho, porque não precisamos digitar tudo que foi lido aqui, palavra por palavra. Então, uma adaptação assim, eu acho que nos dá bastante ganho de tempo. Tá? Em seguida, nós vamos falar dessa coluna aqui à direita, quando chegarmos no ponto. Então, vamos voltar aqui. Algumas notas úteis. Tá? Os documentos, então, no idioma original estão divididos em domínios, como eu mostrei para vocês, com base nos temas aos quais se relacionam. A primeira fase do nosso trabalho, então, vai ocorrer da seguinte forma. Vai ser feita uma divisão de tarefas entre os grupos de Brasil e Portugal e vão ser direcionados a alguns domínios e de forma mais estratificada. Eu vou mandar isso para vocês ainda hoje. O que cada pessoa vai ter de responsabilidade de tradução. Então, o grupo deve realizar a tradução dos domínios sob sua responsabilidade de acordo com as especificidades do seu país. Então, uma parte do material vai para o grupo de Portugal, vai ser traduzido pelos colegas de Portugal para o português de Portugal e os brasileiros farão o mesmo para o Brasil. Na segunda fase, nós vamos trocar esse material. Vou pegar o material produzido por Portugal e vou fazer um upload na página do Brasil. Então, nós teremos lá já diversos itens traduzidos
por humanos, que vão precisar de certas adaptações em alguns casos, talvez alguns casos não precisem, já podemos, de repente, registrar e só votar como ok. Talvez algumas palavras, alguns termos a gente sabe que são diferentes nos dois países, então vai ser necessário apenas fazer algumas alterações, e assim nós vamos tentar ganhar tempo, já que não vamos precisar trabalhar em toda a documentação no Brasil e toda a documentação em Portugal, vamos ganhar tempo assim, podendo trocar entre os dois. Página 5 aqui. Algumas notas importantes é que sempre que o mais importante do que nós conseguimos fazer esse projeto e alcançar o objetivo com velocidade, digamos, é a qualidade daquele material que nós vamos produzir. Então, nós gostaríamos de pedir para vocês que sempre que houver dúvida sobre um registro, eu acho que a tradução é essa, por favor, não traduzam aquele registro. Se houver alguma dúvida, nós vamos mostrar em seguida como vai ser feita a notificação de dúvida para uma discussão posterior. Então, deixe em branco, porque nós não podemos correr o risco de criar um material que vai desenvolver erros e dificuldade de interpretação. Então, é preferível nós pularmos para o registro seguinte, deixe em branco aquilo que não for de absoluta certeza, e nós não vamos ser cobrados por tempo ou cobrados por efetividade. Nós estamos aqui buscando uma qualidade, algo que vai vir para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, e precisa, de fato, ter muita qualidade em detrimento de pressa ou de tempo, tá bem? Claro que nós queremos terminar o quanto antes, mas vamos botar as prioridades em seus devidos lugares. Nós vamos ter um apoio, falando dos especialistas. Vocês viram que quando nós preenchemos lá os formulários para participação, uma das possibilidades era trabalhar como especialista. Nós chamamos assim as pessoas que não vão trabalhar conosco aqui traduzindo, mas eles vão fazer parte de grupos que nós vamos criar, provavelmente ainda no WhatsApp, para facilitar a comunicação, pois há alguns domínios, especialmente ar-condicionado, elétrica, alguns domínios que têm muitos termos de equipamentos, de alguns elementos que não podem ser traduzidos literalmente. Nós precisamos de pessoas que trabalhem no dia a dia com esses equipamentos para nos dizerem como eles são chamados no Brasil e em Portugal, na nossa indústria, no comércio, para que, mais uma vez, tenhamos, então, termos que possam ser aproveitados no nosso dia a dia. Então, esses especialistas vão estar à nossa disposição. Vamos lançar lá no grupo, todos nós vamos poder lançar nesses grupos alguns registros que tenhamos dúvidas, termos que tenhamos dúvidas, para que eles nos auxiliem e deem as suas sugestões de tradução. Se for algum assunto que não chegarmos a um denominador comum com facilidade, nós trazemos para uma reunião que pode ser marcada, e assim vamos discutindo caso a caso. Eu acredito que a grande maioria dos termos e dos registros vai ser traduzida sem muita dificuldade, então vai ter um pequeno percentual aí que vai ser necessário mais conversas e para chegarmos numa tradução que seja de fato útil. Vamos ver o que mais aqui. Segunda fase, então, como eu disse, vamos trocar os materiais produzidos pelos dois países para que seja aproveitado pelo outro. Ao final da primeira fase e depois ao final da segunda fase, eu peço que vocês façam o download do arquivo no qual trabalharam e nos enviem ele por e-mail, para que a gente tenha um backup do que foi produzido, porque a plataforma às vezes pode ser alterada e se perder algum registro. Já aconteceu comigo, eu tinha traduzido muita coisa no passado que depois de algumas alterações aí acabou sumindo da plataforma. Então, aprendemos que o backup é importante, e também porque o formato esse POT, que é um formato que a plataforma lê, é o arquivo que eu vou utilizar para fazer o upload no outro país. Então, ele é muito importante. O formato XLIF é um formato de arquivos para tradução de tradutores profissionais,
E ele é importante porque ele pode ser aberto no Excel, então facilita para que nós possamos trabalhar e fazer todos os filtros necessários e o acompanhamento da evolução dos trabalhos. Tá? Podem sempre utilizar aquele e-mail que eu tenho enviado para vocês algumas informações, sempre mandar para aquele mesmo e-mail. Vamos padronizar assim para não ter erro. A terceira fase, então, e fase final, vai ser uma revisão geral de tudo que foi produzido. Nós vamos precisar aprovar tudo que foi traduzido, tudo que foi revisado, ainda vamos ter que fazer uma rodada de aprovação, e para isso ainda não definimos ainda os procedimentos como vão ser feitos, mas em breve a gente vai ter essas informações também para passar. Glossário de sinônimos. Deixa eu só marcar aqui. Para não perder nada. Certo. O glossário de sinônimos é o seguinte: visando a ampliação do alcance dos benefícios do material traduzido, nós queremos aproveitar os trabalhos para criar um glossário, um dicionário de sinônimos, como queiram chamar, dentro de cada país. Ainda não estamos mais falando aqui de diferença de termos de Brasil para Portugal, mas no Brasil, especificamente, nós temos um país gigante que chama a mesma coisa com nomes bastante diferentes, dependendo da região. E eu julgo importante que a gente também leve isso em consideração para que todo mundo possa fazer uso da plataforma de uma forma democrática, né? Então, eu não sei se isso vai ser o caso em Portugal, que é um país bem menor, talvez os termos sejam um pouco mais universais, mas se for o caso também, deixamos a possibilidade para que vocês de Portugal façam a mesma coisa, que seria o seguinte: solicitamos então que quando tiverem conhecimento sobre um termo, vocês estão lá traduzindo um registro, e vocês veem uma palavra, um termo, que vocês sabem que, eu conheço, eu já ouvi falar que na região tal se chama assim, ou aqui em outro lugar se chama de uma forma diferente. Então, nós vamos pedir que vocês registrem essa informação para que nós possamos depois tabelar isso e passar para a Building Smart Internacional, que eles estão tentando bolar já uma forma de apresentar isso dentro do dicionário, uma forma de nós fazermos uma busca por um termo, seja qual for o termo, que vá sempre ser direcionado à mesma definição, entendeu? Então, nós vamos usar para isso, para fazer esse registro, um campo chamado Request, que é este campinho aqui, que aparece em todos os registros que nós estivermos fazendo. Quando nós clicamos nesse Request, aparece uma caixinha com um campo para fazer um comentário qualquer, e qualquer coisa que for escrita aqui, quando vamos colocar em Submit, ele vem para essa coluna da direita aqui. Também pode ser enviado por aqui, dá no mesmo. Tá? E todos esses registros podem ser editados e deletados pela pessoa que os fez a qualquer momento. Então, nós pedimos que, para fins de padronização, sempre que forem identificados algum termo, então que em diferentes regiões possam ter nomes diferentes, que seja utilizado, então, este prefixo, no caso do grupo brasileiro, reg BR e reg PT para Portugal, se for o caso, e logo em seguida uma descrição daquele termo. Então, um exemplo, na tradução de um registro qualquer que tenha o termo door lining, que é o que acontece, por exemplo, nesse registro, o colaborador traduz o registro como um todo, pode traduzi-lo como guarnição, ou no Brasil a gente chama isso em algumas regiões como alisar também. Então, escolhe na sua região qual é a tradução mais utilizada, mas se tiver conhecimento que isso pode ser chamado de alguma outra forma em outra região, então, dentro daquela ferramenta Request, pode criar, então, um registro com essa aparência aqui, um prefixo para nos facilitar a identificação depois, e me dizendo aqui, então, quais são os termos que foram identificados. Na etapa de revisão, isso também pode ser feito. É um plus que nós queremos dar ao trabalho que se julga bastante importante, pode ser útil no futuro.
E como eu disse, eles já estão trabalhando lá na Building Smart uma forma de apresentar isso no BSDD, para quando nós enviarmos, então, o resultado do nosso trabalho. Então, vamos lá. Aqui entramos numas instruções mais específicas para serem seguidas. Mais uma vez, lembro que isso aqui vai ser enviado para vocês, para consulta a qualquer momento, enquanto estiverem traduzindo. O estilo, então, desejado. As traduções devem manter o mesmo tipo de linguagem dos termos originais. Tem que ser uma linguagem técnica, concisa, clara e objetiva. Então, tentar não ser muito extensa, tentar traduzir exatamente aquilo que está proposto em inglês. O keyname, que é como é chamado esse tipo de elemento, quando tem o prefixo AFC na frente, então nós chamamos de keyname, ele vai ser, como eu falei, traduzido apenas só o nome e desprezando o prefixo, né? Então aqui temos um exemplo, que o keyname de AFC Work Calendar, a tradução que a plataforma vai solicitar, voltando aqui, então essa seria o keyname, eles vão solicitar apenas a palavra e a gente vai traduzir somente a palavra. Então, isso aqui é como aquele exemplo que eu já mostrei para vocês. Consistência. Deverá ser mantida coerência e consistência na tradução de termos que se repitam em diferentes registros. Então, um exemplo, na seção no domínio de elétrica, nós temos diversas vezes appliance e device que aparecem em diferentes registros, e nós sabemos que essas duas palavras têm muitas traduções possíveis, como equipamento, utensílio, dispositivo, instrumento, ferramenta, e dependendo de um contexto. Então, nós pedimos uma atenção para que, quando for utilizada uma dessas traduções ou alguma outra para um desses termos, que num próximo registro que tenha o mesmo contexto, se busque utilizar a mesma tradução para se manter uma coerência. Para isso, a plataforma tem uma possibilidade aqui de auxílio, que é nessa coluna da direita aqui, esse segundo quadrinho, se chama TM, que é Translation Memory. Então aqui ele vai ter uma memória de todas as traduções já feitas. No caso aqui, se nós fizermos alguma busca, ele vai buscar nas traduções automáticas já feitas, mas conforme os trabalhos forem andando, as traduções feitas por nós vão começar a aparecer na sua memória e vão auxiliando também o nosso trabalho. Então, qualquer coisa que eu fizer de pesquisa aqui, ele me traz diversos exemplos de como essa mesma palavra está sendo traduzida em outros registros, e assim eu posso ver se aquele contexto é o mesmo contexto do meu registro e utilizar, então, a tradução igual. Assim, nós buscamos, então, uma padronização. Keynames e nomes de atributos dentro de outras descrições. Vocês vão se deparar com diversas ocasiões em que esses nomes, esses keynames, vão estar dentro de uma definição maior. Ele não vai ser a tradução apenas do elemento, daquele termo. Então, nós vamos solicitar a vocês que, quando acontecer isso, esse keyname, ele deve estar entre colchetes. Não sei como vocês chamam isso em Portugal, mas aqui chamamos de colchetes. Chamamos duplo parênteses reto, mas não temos um nome específico. Tá bom, parênteses reto. Parênteses retos, está bem. Então, quando aparecer dessa forma, eles não devem ser traduzidos. Eu vou mostrar para vocês como se enxerga aqui. Vamos tirar isso da frente. Aqui temos um exemplo. Ó. Eu tenho, então, um registro todo a ser traduzido, e aqui aparecem, entre colchetes, eles ficam verdinhos assim, talvez com outras cores aí para vocês, mas a tradução toda em português do registro, e isso aqui deve ser mantido dessa mesma forma. Para não ter erro de como colocar os colchetes e tal, e ver se esse link, porque isso aqui funciona como um link, eu consigo clicar e ele vai me levar para outras definições. Então, para não ter erro de como digitar isso, eu posso vir aqui nas sugestões de baixo, clicar em qualquer uma delas,
ele já me traz essa proposta de tradução dessa forma correta aqui, e eu vou trabalhar então só no que tiver em branco para fazer as adaptações e salvar o meu registro. Tá bem? Então, lembrando, isso sempre mantido como a forma original. Uma observação aqui. Se for identificado em algum registro, e eu sei que tem porque eu já vi, um keyname que não estiver entre colchetes, isso significa que é um erro no registro em inglês. Então, nós vamos aproveitar para chamar a atenção para que o pessoal da Building Smart possa fazer a correção desses erros. Então, se vocês identificarem, por favor, na mesma opção Request, façam então um comentário dizendo a situação. Acho que tem um exemplo aqui. Aqui temos um exemplo. Ó, o IFC Product Type ficou fora dos colchetes. E, então, eu já fiz contato com eles lá para saber como proceder e o que nos passaram foi, por enquanto, vamos anotando nos requests e depois nós vamos saber mais informações de como fica melhor para que seja tratado isso por eles lá na alimentação do conteúdo ao site. Aqui. Keynames de enumeração são as listas de predefined types. Então, é um atributo de enumeração, refere-se a uma lista de opções de tipos de um elemento. Então, eles caracterizam-se pelo sufixo enum no termo original em inglês, né? Ele aparece sempre ao final. Então, a tradução sugerida, que se deve utilizar sempre, é enumeração, e o termo traduzido, então, conforme o restante. Aqui temos outro exemplo, action type enum, enumeração de tipos de ação, e assim por diante. Sistemas de unidade, então, diversas vezes vocês vão se deparar com unidades, e nós, então, chegamos à conclusão de que o melhor é que essas unidades sejam traduzidas quando vierem nesta forma escrita, por extenso, então, em português, ficaria assim. E quando tivermos, então, um símbolo, naturalmente mantemos o símbolo. Vamos seguir o mesmo padrão que que o registro em inglês, o registro original, estiver solicitando. Separadores numéricos, em inglês nós sabemos que eles utilizam o ponto para separar utilizam a vírgula para separar os milhares e o ponto para a separação decimal, que é o inverso do que nós fazemos em português. Então, nós vamos manter todo o restante, inclusive códigos referentes a moedas, que é o próximo item aqui. Vamos manter exatamente como está, alterando apenas o separador, no caso aqui de ponto para vírgula, aqui vírgula para ponto, e assim por diante. Como eu disse, então, menções a moedas correntes não devem ser traduzidas. Então, nós temos esse exemplo aqui de um registro longo, que no final fala de uma taxa de câmbio entre dólar e pounds. Nós, nesse caso aqui, vamos traduzir apenas o ponto para a vírgula e vamos manter esses registros relativos à moeda em si. Traduções específicas vão ter alguns termos como IE, bastante utilizado nos registros em inglês. Nós sugerimos, nesse caso aqui, para traduzir sempre como vírgula, como, por exemplo, vírgula, ou podem ser sugeridas algumas traduções melhores por vocês, né? Como sempre, todas as sugestões serão bem-vindas. Apenas pedimos que seja mantida aquela coerência que já foi mencionada antes, né? Traduzir uma vez isso como, por exemplo, eu vou utilizar sempre como, por exemplo, nas demais, ou seja, como for o outro caso, né? Casos semelhantes, então, se manter essa coerência. Aqui temos um exemplo que tem o IE aqui, então, incluindo os diferentes tipos de datas dos eventos, como, por exemplo, real, agendada, adiantada e atrasada. Erros encontrados em termos originais, tá? Vocês vão ver que alguns
como eu já mencionei, vão haver erros nos termos em inglês. Então, nós vamos pedir que sempre que for identificado um erro em inglês, aquele registro não seja traduzido, porque nós vamos pedir para que seja revisto pela Building Smart esse registro, e às vezes uma vírgula que esteja em um local e seja alterada para um outro local pode mudar o sentido da frase, e então a tradução que vocês vão ter realizado pode não ter mais valor. Então é melhor não ter uma tradução daquele registro, e nós vamos então ter isso depois tabelado, vamos ver que tem um registro em branco, vamos poder trabalhar de forma mais precisa e mais rápida em cima desses problemas, tá bem? Então, identificou um erro, abre um request, faz uma descrição do erro. Se forem mais do que um erro no mesmo registro, a gente pede que façam requests separados. Então, se eu tiver mais de um erro aqui, eu posso fazer um comentário. Depois eu faço um outro comentário sobre outra parte, faço um outro comentário separado, e ele vai facilitar isso para o nosso trabalho depois, tá bem? Da mesma forma que, então, também devem ser registrados comentários caso encontre-se nas descrições originais inconsistências de continuidade, o mesmo termo utilizado de forma diferente em outra descrição. Neste caso, se possível, identificar no campo request também em qual caso o mesmo termo foi traduzido de forma diferente. Então, um pequeno exemplo aqui, há um registro que eu já trabalhei que tem dentro da mesma frase hand operated, sem hífen e com hífen. Quando ele, na linha seguinte, ele já estava escrito de forma diferente. É algo pequeno, tal, mas eu acho que como nós estamos passando por ali, não custa fazer uma observação sobre esses problemas, para que nós possamos ajudar, então, o dicionário a cada vez melhorar mais, inclusive em inglês, não só nas nossas línguas. Tá bem? Então, aqui mais alguns exemplos de sugestões de identificação de erros. Então, aqui tem uma frase que the date and time that this cost schedule is updated, this allows tracking the schedule history. Aqui nós podemos ver que a pontuação tá ruim. Não, acho que deveria ter um ponto final aqui, uma letra maiúscula e tal. Então, pode fazer um comentário como esse, revisar pontuação, ou revisar capitalização. O comentário pode ser em português ou em inglês, porque ele vai ser tratado por nós, não vai ser tratado pela Building Smart nesse primeiro momento. Então, como ficar melhor para vocês, o importante é registrar o que vocês encontrarem de problemas. Outro tipo de erro, não só de gramática ou de pontuação, vai ser erro técnico mesmo. Então, aqui nós temos um exemplo em que eles falam descrevendo uma porta, mas mais especificamente transom, que é uma travessa da porta, é aquela parte que divide a porta de uma janela fixa em cima da porta. Então, naturalmente, é um elemento horizontal, e aqui eles falam, então, que a porta será dividida verticalmente por esse elemento. Então, nós precisamos fazer também uma análise crítica do que está sendo escrito e ver que, na verdade, essa divisão aqui não é vertical, é uma divisão horizontal. Então, um request aqui, que eu acabei escrevendo em inglês, mas, de novo, pode ser feito em português. Eu pedi para revisar a descrição toda, porque lendo ela está bastante confusa. E também eu marquei aqui, até o ideal era ter colocado isso num request separado, falando especificamente do vertical, que, na minha opinião, provavelmente deva ser horizontal, para que isso seja revisado de alguma forma. Outro registro aqui que tem problema, um registro que fala da guarnição da porta, door lining. Ele fala que nós temos a espessura medida num plano que é perpendicular, que é paralelo à folha da porta, assim, né, e deveria ser perpendicular ou alguma coisa assim. Então, nós temos que fazer
essa crítica técnica também em relação àquilo que estamos traduzindo, não é simplesmente uma tradução de palavras aleatórias. Por isso é importante o nosso conhecimento na área e não só no inglês, né? Caso seja encontrado mais de um erro em uma única descrição, por favor, criar mais de um request, um para cada erro. Outra nota aqui, o BSDD, ele não apresenta imagens nas suas descrições. Então, se vocês entrarem lá no dicionário da Building Smart, procurarem qualquer termo, ele tem diversas descrições e nunca vai ter, não deve apresentar imagens explicativas. Isso acontece na documentação do IFC 4.3, mas no dicionário não. E o que nós estamos fazendo, num primeiro momento, é traduzir o conteúdo do dicionário. Então, se vocês se depararem com situações em que o texto faz menção a figuras, por exemplo, na figura acima pode ser verificada tal coisa. Isso quer dizer que esse registro ele foi trazido de versões anteriores e não está atualizado. Então, é importante que nós também façamos um request registrando essa informação para que o pessoal lá possa fazer uma correção do registro e tirar essa menção às figuras. Capitalização, o uso de letras maiúsculas e minúsculas deve ser utilizado exatamente como está no texto original em inglês. Então, exemplos aqui, applied value, vamos usar também letras maiúsculas no início. Nos casos em que a capitalização na descrição original for claramente utilizada de forma injustificada ou equivocada, nós então devemos também criar um registro informando o erro. E nesse caso, como apenas vai ser trocar uma letra minúscula por uma maiúscula ou vice-versa, então nesse caso nós podemos fazer a tradução que não vai mudar o que nós pretendíamos informar. Então, aqui temos alguns exemplos também. A revisão, caso o revisor concorde com a tradução, isso já depois que nós fizermos a troca, então, dos materiais entre os países, a revisão vai ser feita pela segunda pessoa que já está olhando aquilo, e a revisão, então, caso a pessoa concorde com o que foi traduzido pelo colega do outro país, ela deve ser apenas atentar a fazer as adequações aos termos do seu país e gravar, senão a tradução. Se não for necessário adequar nada, se todo o registro for igual no seu país, então apenas votar no registro, porque, lembrando, não vai ser possível gravar um outro registro igual em cima do que já tem. Se a pessoa não concordar com a tradução proposta, nós pedimos que se aplique um voto negativo, então voltando lá rapidamente, aqui nós temos o símbolo de menos, então vou clicar no voto negativo. E vou gravar, então, uma nova tradução, que é a sugestão que nós estamos dando. Vamos pedir também que, nestes casos, seja feito um comentário no campo request, para facilitar o nosso trabalho depois de tabulação desses mais de 110 mil termos, colocando, então, um prefixo, uma sigla. Não precisa nem descrever nada, é só colocar essas letras, que significa isso, o revisor sugere nova tradução, para que nós possamos depois encontrar esses registros de forma mais automatizada. Então, aqui no final, eu deixei para vocês só uma revisão rápida dos resumos das siglas e prefixos que nós pedimos para utilizar e para facilitar os trabalhos depois. Isso para vocês poderem consultar durante os trabalhos de tradução. E o que mais temos para mostrar aqui? Certo. Então, aqui no Crowdin, nós temos um exemplo clássico aqui, para mostrar que é bem interessante. Vamos ver aqui. Dentro do domínio de Building Elements, nós vamos nos deparar com esse primeiro item aqui, que é BIM, que nós sabemos, a viga, né?
E está aqui, então, como a plataforma sugeriu a tradução, né? Então, vocês podem ver que é uma tradução genérica, não sabem de qual é o contexto que nós estamos trabalhando. Então, ela está errada, a gente vai vir aqui ver que o que está registrado aqui está errado. Nós podemos digitar por cima aqui e salvar, ou simplesmente ver as sugestões. Aqui, no caso, tem mais do que 4 até. Né? Cliquei em qualquer sugestão, ela já vem para cá e eu salvo e está resolvido. Então, eu já vou ter um registro que vai valer mais do que o registro automático. Outros registros que acharem, então, que estão corretos, vota, e assim por diante. Uhum. Ótimo. Então, deixa eu voltar aqui para enxergar vocês. Não sei onde vocês estão. Aí. Então é isso, pessoal. Nossa apresentação, de forma rápida, tentando não tomar muito tempo de vocês, foi para apresentar, então, um panorama geral. Ficamos à disposição para dúvidas e, como eu disse no início, se puderem mandar sugestões de experiências que vocês têm em outros trabalhos de traduções ou qualquer coisa que possa ser aproveitada, por favor, nos mandem por e-mail para que a gente tenha registro e possa considerar de forma com mais atenção essas sugestões, tá bem? Eu devolvo a palavra, então, para o Lino, que eu acho que agora ele está em condições de falar um pouquinho melhor fora do ônibus. Obrigado, Guilherme. Não sei, estás-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir Ok, bem. ok. Olha, antes de mais, esta conversa devia ter sido tida ao início. Peço imensa desculpa das condições que surgiram neste momento para mim e queria agradecer a apresentação imaculada, absolutamente espetacular, do Guilherme. A todos que ouviram, peço que não se assustem, a gravação é precisamente para isso mesmo, para vermos com mais calma, para fazermos pausas nas telas ou nos ecrãs que o Guilherme foi mostrando, penso que isto é um trabalho que vamos começar todos a entender-nos. Temos neste momento muitas pessoas interessadas em colaborar e, naturalmente, que vai surgir a necessidade de liderarmos esta mega equipa. Tá bem? Portanto, obrigado, Guilherme, e obrigado, Luís, pelas reuniões que já tivemos de preparação disto que estamos a fazer. Bom, o que eu queria dizer ao princípio era o seguinte: o que nós estamos a fazer é muito importante que entendam. Nós estamos a traduzir, como muito bem o Guilherme disse, as descrições que estão associadas a cada uma das, vou-lhe chamar componentes ou elementos ou classes ou propriedades do IFC, para que, quando se entra no Building Smart Data Dictionary e alguém escreve IFC Wall ou IFC Door, há uma explicação lateral do que é que aquilo é. Bom, e é preciso entender que um esquema do IFC, temos aqui altos especialistas, temos aqui o Carlos Dias, temos aqui altos especialistas do IFC, o esquema do IFC é um esquema muito complexo e, portanto, não é expectável de que seja uma tarefa básica. Não, é uma tarefa complexa também. Não vamos fazer uma tradução de língua. Aliás, chegou-se a pôr a hipótese de se contratar tradutores. Não se aplicam aqui de todo. É preciso tradutores especialistas em construção, que vamos ser nós, e é preciso pessoas que entendam que estão a traduzir o esquema do IFC. Mas isto é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Guilherme também falou sobre isso, nós temos que fazer uma tarefa em que apareçamos na Building Smart Internacional com traduções uniformizadas. Este caso do IE é apenas um deles, mas muitos vão aparecer com certeza, em que umas pessoas acham que se deve utilizar assim e outras acham que se deve utilizar assado, como se diz aqui em Portugal. Ora, vamos ter que chegar a um consenso, vamos ter que encontrar uma plataforma, um ponto intermédio para todos,
e a partir daí vamos ter que, de uma maneira uniformizada, apresentar uma tradução uniforme em nome da Building Smart Portugal e em nome da Building Smart Brasil, para que a Building Smart Internacional possa ter um trabalho. Terceiro ponto, isto que estamos a fazer, eu penso que é uma tarefa, e quero agradecer a cada um de vocês, como disse o Guilherme, pela vossa hora, pela vossa disponibilidade, mas penso que é um trabalho que estamos a fazer de relevância internacional. E neste momento eu queria vos dar conta de que existem vários países a tentar fazer isto, a traduzir para as suas línguas. A Building Smart Internacional está a pedir a todos os países que façam isso, mas nós temos aqui uma oportunidade de ouro em dois níveis. Primeiro, juntarmos como se lhe chamar, o português é o mesmo, mas o modo de utilizar o português é diferente no Brasil e Portugal. Então nós estamos a fazer um trabalho conjunto entre duas realidades, e esse trabalho conjunto engloba um aspecto colaborativo que é de louvar, e é muito BIM, e é muito Building Smart Internacional. Isto vai ser altamente apreciado e vai ser um exemplo internacional. Por outro lado, obviamente que cada um de nós vai também ganhar conhecimentos nestas áreas e vai melhorar a sua competência. Para isso, nós vamos, durante a próxima semana, em princípio, não consigo dar a certeza absoluta, vamos promover um webinar muito rápido, só para vos explicarmos os fundamentos do esquema IFC. Se calhar ainda vou cravar o Carlos Dias para também me ajudar a fazer essa apresentação, mas só mesmo para entenderem os fundamentos do que é que estão a fazer, apesar disso não ser necessário. O Guilherme também já explicou que nós vamos ter diversos níveis, digamos, de trabalho, vamos ter tradutores, vamos ter pessoas que vão ter que rever o trabalho, e vamos ter que ter especialistas que, não sabendo, não conhecendo em detalhes, desculpa que temos aqui uma máquina aqui ao lado, espero que não esteja a causar grande distúrbio no som. Não se ouve aqui o ruído. Ótimo. Não sendo grandes especialistas nesta área do IFC, são especialistas da área da construção, poderão encontrar as melhores palavras para descrevermos tecnicamente o sentido, mas, como eu dizia, vamos todos ganhar, e então já na próxima semana vamos fazer um webinar que também vamos gravar para aqueles que não puderem ver, uma coisa muito curta, muito rápida, só explicar o que é que são os fundamentos. Portanto, para terminar, e recapitulando o que procurei dizer, queremos vos agradecer a todos, muito importante a vosso trabalho. Este trabalho é um trabalho que vai ser notado a nível internacional, não só pela qualidade, tenho a certeza que vamos apresentar, que temos um número de pessoas que é muito maior do que os outros países. Posso-vos dizer, por exemplo, que hoje estive a assistir a uma apresentação internacional dos líderes de capítulos, e o líder da Espanha teve a contar que estavam a organizar também um task force, e eles têm 20 pessoas para fazer isto para espanhol, para castelhano. Nós temos muito mais, portanto temos a obrigação de conseguir também ser mais rápidos na entrega que vamos fazer, e cada um de nós vai também ganhar ao ter uma familiaridade maior com o IFC. Por último, vai acontecer o Summit da Building Smart Internacional agora em março, em Valência. Há alguns colegas brasileiros e de Portugal que já tencionam estar neste Summit, e já nos foi, eu, o Guilherme e o Luís, já fomos contactados pelo responsável global por estas traduções, e vamos querer apresentar já alguma coisa nesse Summit, que vai ser anunciado ao mundo. Portanto, nós queremos nos colocar na primeira linha deste esforço. Pronto, para já eu imagino que hajam muitas dúvidas. Vamos centrar aqui todas as questões na equipa que o Guilherme e o Luís estão a liderar, digamos assim, mas estou convencidíssimo que numa lógica de partilha, de troca de informação e de aprendizagem, vamos conseguir chegar a um resultado muito positivo. Portanto, eu queria só dizer isto,
E se calhar, Luís, não sei se queres dizer alguma coisa para depois podermos abrir o microfone a algumas perguntas para rapidamente podermos responder. Pedimos desculpa de já termos atingido uma hora de duração, que era o que tínhamos prometido, mas sobre perguntas não queríamos deixar de responder, até podem ser úteis. Luís, passava-te a palavra. Sim, vou ser muito breve, só reforçar o agradecimento a todos, em especial à equipa de Portugal, que na verdade se juntou com mais pessoas do que eu estava à espera até. E tenho a certeza que vamos conseguir fazer aqui um trabalho de excelência para apresentar, e reforçando aqui as palavras do Guilherme no início, que nós queremos aqui uma tradução de qualidade, não queremos trabalhar estas bancadas, apesar de termos esta pressão de março, mas acho que até lá, com o número de pessoas que temos a colaborar, vamos com certeza conseguir. Então, se calhar, Guilherme, se concordares, podíamos abrir aqui algumas perguntas, algumas no chat já fomos tentando responder rapidamente, mas em condições. Concordas que possamos abrir aqui o microfone, Guilherme? Com certeza, estamos à disposição aí de quem tiver alguma dúvida para este momento. Vamos lá, por favor. Podem levantar a mão se quiserem. Ou então, vamos dizer, esta gravação terá que ser revista. Estamos com algumas dificuldades. Sua conexão está travando, Lino. É começar, o primeiro passo é ver esta gravação, fazer a inscrição no Crowdini e começar. Ok. E agora? Tivemos o final, acho eu, mas talvez seja bom repetir. Não estamos a conseguir. Se calhar, por escrito, se for uma mensagem curta. Não, se não houver dúvida. Não. Ainda está travando um pouco. Vamos falando alguma coisa se tiverem alguma dúvida, enquanto a conexão do Lino volta. Eu tinha uma dúvida, não sei se posso pôr então. Claro. Claro, força. Portanto, eu percebi que o próximo passo vai ser distribuir os termos pelas pessoas. Eu queria perceber se, digamos, isso vai ser resultado das questões que já respondemos no inquérito ou se vai haver alguma troca de informação, alguma conversa, se é unilateral ou não, essa escolha. Nós vamos, então, já estou fazendo a divisão, pretendo passar para vocês entre hoje e amanhã no máximo, e com certeza é baseado no que foi respondido no formulário, mas não é uma definitiva, vocês podem fazer uma réplica e dizer que preferem trabalhar em algum outro domínio que tenham mais conhecimento. É um trabalho democrático e vamos ouvir as sugestões com certeza. Ok, obrigada. Lino, eu acho que deve estar melhor a tua conexão, se quiser falar. Não, é exatamente como tu disseste. Eu estava há pouco a dizer que devem haver algumas dúvidas agora, mas não tem problema. Vamos distribuir o trabalho. Este trabalho foi. Há aqui uma técnica para o distribuir, com certeza com base naquilo que vocês responderam, mas vamos depois, mais tarde, trocar. As pessoas que estão a traduzir vão ser revisores. Vamos fazer aqui uma troca para validar, assim vamos aumentar a qualidade da tradução de maneira a que alguém que tenha escapado alguma coisa ou alguma não uniformização possa ser feita, mas eu penso que isto durante a próxima semana poderá ser feito poderão colocar, depois de verem a gravação, poderão colocar qualquer dúvida a seguir. Portanto, para mim, eu dava por concluído, se não houver mais ninguém, eu dava por concluída esta sessão e mais uma vez agradecer. E em Portugal o Luís e eu naturalmente, e também no Brasil também estou, e o Guilherme mais do lado brasileiro, mas também de Portugal. Estamos disponíveis para, se alguém quiser entrar em contato direto connosco, esteja à vontade, se não, através da resposta aos e-mails,
temos essa possibilidade. Estamos a ponderar aqui também a possibilidade da criação de grupos WhatsApp parcelares, está bem? Para não ser uma mega operação que depois não fica gerível, ok? Especialmente para quando reunirmos pessoas de determinados domínios. Portanto, isso está tudo pensado para se tentar otimizar. Pela minha parte, agradeço imenso e passo a palavra ao Luís para depois o Guilherme fechar e fica à vossa disposição. Muito obrigado. Penso que estamos aqui a prestar um serviço à comunidade internacional e a língua portuguesa com o sotaque de Portugal e do Brasil acho que vai ficar muito bem representada. Muito obrigado. Luís? Sim, muito obrigado a todos. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e ansioso para começar a ver como é que este grupo se vai portar nesta tradução. Tá bem, então, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade nesse horário meio diferente. E estou à disposição também, como os demais colegas, para qualquer dúvida, por e-mail, meu telefone vocês vão ter em breve agora na criação dos grupos de WhatsApp. E todas as formas possíveis aí de comunicação, vamos trabalhar junto para chegar nesse objetivo. Vim aqui mostrar para vocês, ó. Tá bem? Um abraço a todos. Bom fim de semana e bom feriado para quem tem feriado amanhã. Adeus, obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Obrigado.